Oi, chuchuzinhos e chuchuzinhas, tudo bem? Vem ver essa make bem festa julística que eu fiz pra vocês. Então, gente, essa make eu começo já aplicando o corretivo abaixo dos meus olhos, né? Onde eu quero clarear e pra também não ficar visível as minhas olheiras. Passo também no nariz e no queixo. Na verdade, eu não sei porque que eu comecei passando corretivo já no nariz, na testa, no queixo, onde a gente geralmente clareia depois, né? Mas, enfim, comecei fazendo assim e vamos lá, vida que segue. Eu passei também o corretivo, conforme eu fui esfumando ele, eu já fui puxando para minha pálpebra móvel, né? Vocês sabem que eu sempre passo corretivo na pálpebra para poder clarear e também para manter viva as cores da sombra, né? Gente que é mais moreninha, eu pelo menos gosto de passar o corretivo para ficar bem clarinho, onde a sombra fica, acho que fica mais evidente, as cores ficam mais bonitas. Eu comecei passando o tom bem vermelho, essa paletinha que eu tô usando, que já tá até veinha, bichinha, é da Catarine Hill, é uma das minhas primeiras paletas. Ela já é bem antiguinha, já tem quase 3 anos essa paletinha. Já perdi algumas cores, inclusive, né? Mas, ok. Eu vim passando com um pincel de esfumar, mas ele é pequenininho, né? Eu vim passando em toda a pálpebra móvel. Eu primeiro depositei essa cor vermelha e em seguida eu fui dando uma esfumadinha. Depois eu troquei de pincel. Eu peguei um pincel um pouquinho mais fofo, né? Esse é da Macrylan. E aí eu comecei a esfumar por cima da onde eu apliquei a sombra, não fui direto no meio da pálpebra, né? Onde eu depositei. Eu fui esfumando nas beiradinhas dessa sombra vermelha. Então, você sabe que a gente tem que esfumar bem para ficar bem bonita a cor, né? Para ficar uma sombra bem bonita, não ficar uma sombra por cima da outra. Ainda mais a gente que gosta muito de brincar com cores. Então, é bom esfumar bem para quando você aplicar uma outra cor, não ficar uma cor por cima da outra, daquele formato, né? Ficar aquele degradê bonito. Em seguida, gente, eu apliquei um tom marronzinho por cima desse vermelho, né? Nas bordinhas dele, para dar esse tomzinho degradê que a gente estava falando. Então, eu apliquei um tom marronzinho dessa paletinha da Catarine Hill. Aí eu esfumei bem, esfumei bastante, quase minhas mãos caíram de esfumar essas sombras, né, na minha pálpebra. Na verdade, é acima, né, do côncavo, não foi nem no côncavo, porque eu não criei aquela profundidade, então foi um pouco acima do meu côncavo. Em seguida, eu peguei essa paletinha da Ruby Rose, e aí eu comecei a aplicar o tom roxinho, em cima da sombra vermelha, onde eu tinha aplicado. Eu apliquei um tom roxinho, esfumei bastante também, para dar um degradê bonito. Desculpa porque ficou um pouco para cima, não dá para ver direito, mas depois eu me toquei, né? E aí eu abaixei um pouquinho e aí ficou melhor para vocês acompanharem, para vocês verem, né? Essa cor, ó, ficou bem bonita. Ficou bonito esse degradê desse vermelho com esse roxinho. Em seguida, eu uso o lápis preto, é um lápis de delinear da Ruby Rose. Aí eu passo ele, eu gosto de brincar com ele, então eu passo ele bem borradinho. Parece até que vai ficar feio, mas não fica, gente, eu juro. Eu passo ele bem borradinho. Depois eu uso esse pincelzinho pequenininho, ele também é da Macrylan, ele também já é bem antigo esse pincel. Foi um dos primeiros que eu comprei. Ele é bem pequenininho, a cerda dele é bem pequena e macia. E aí eu puxei o delineado, ó, com esse lápis. Eu não precisei passar o pincel no lápis preto, nem uma sombra, nem nada. O próprio lápis que eu passei no meu olho, aqui em cima na minha pálpebra para delinear, o próprio lápis eu puxei com o pincel e ele ficou bem pretinho, ó. Aí aqui já é com os 2 olhos prontos. Eu usei também da mesma paletinha da Ruby Rose. Eu peguei um tomzinho douradinho e eu passei por cima, aqui no cantinho, antes dessa corzinha aqui para iluminar, eu usei uma douradinha por cima, no inicinho, bem no comecinho aqui do meu canto externo mesmo, em cima da sombra roxinha.
e da sombra vermelha, e ficou bem bonito. Eu gostei bastante do resultado. E aí depois eu peguei esse tom mais amarelinho, né, mais clarinho, e apliquei no meu cantinho interno aqui na minha cantinho da lágrima, pra dar aquela iluminadinha mesmo no olho. Em seguida, eu usei a minha paleta de contorno e corretivo da Ruby Rose. E aí eu apliquei aqui abaixo da bochecha, né, nesse ossinho que a gente tem no rosto, pra dar uma afinada no meu rosto, ainda mais eu que tenho um rosto bem redondinho, né. Eu passei embaixo desse ossinho, onde a gente aplica o iluminador, onde aplica o blush, eu apliquei esse contorno. Em seguida, eu apliquei também aqui no meu nariz, pra dar uma afinadinha nesse meu narizinho de batata. Dificilmente eu uso contorno, mas nas últimas vezes que eu usei, eu gostei bastante. Então, eu acho que nas minhas próximas makes eu vou usar bastante contorno. Então, passei no nariz, na pontinha do nariz também pra afinar esse narizinho aí gordinho que eu tenho. Passei um pouquinho na testa. Como eu não tenho uma testa grande, então eu não passo muito corretivo na testa. E eu gosto também de passar aqui embaixo, né, abaixo do queixo, nas laterais, pra também dar uma afinada no rosto, né, tá aquela impressão que o meu rosto é mais fino. E aí eu vim com a esponjinha pra esfumar esse contorno, né, pra não ficar tão marcadão, ficar feio, né, pra ficar aquela coisa bem natural. Então, eu esfumei bastante onde eu apliquei o contorno. Em todas as partes que eu apliquei o contorno, eu esfumei. Gente, é importante esfumar bem, esfumar bastante o contorno pra que não fique aquela coisa riscada, aquela coisa marcada na maquiagem, senão fica um efeito muito feio. Em seguida, eu vim com a base que eu uso é a base da Mary Kay, a Bronze 1. Então, eu apliquei ela com esse pincel Kabuki da Macrylan também. A maioria dos meus pincéis são da Macrylan, tá? Aí, eu espalhei bastante a base no rosto inteiro. Eu também gosto de dar uma puxadinha pro pescoço, pra não ficar aquela diferença de cor, né? Não ficar aquela coisa feia. Então, eu puxei bastante pra baixo e depois eu venho com a mesma esponjinha e aí eu esfumo bem essa base, né? Pra ela dar uma assentada mesmo, é um reboquinho, então vai dar uma assentada, vai dar um efeito mais bonito na base, né? Porque a base, eu acho que fica uma esponjinha, fica mais lisinha, fica mais natural, não fica aquela coisa muito rebocão, tá bom? Então, eu esfumei bastante com a esponjinha. A mesma coisa, as mesmas cores que eu usei na parte de cima dos meus olhos, eu também usei na parte de baixo. Vejam que já tá feita a parte de baixo dos olhos. Então, as mesmas cores, vermelha, roxo, marrom e preto que eu usei na parte de cima dos olhos, eu também usei na parte de baixo. Na minha linha d'água, eu passei o lápis preto e as sombras eu passei um pouco abaixo, tá bom? Em seguida, eu venho usando o pó. Ele é da paletinha da Ruby Rose. É um pó mais claro que o meu tom de pele, que eu uso ele pra iluminar, tá? Não é aquele pó de banana, é um pó comum, mas é um pó bem fininho da Ruby, da paleta da Ruby. Tem um pó pra clarear, pó no tom da pele da gente. Tem um pó de contorno, que é mais escuro, você pode usar como contorno. E também tem um pó mais claro, que ele é mais pra iluminar, ele dá um efeito de iluminador. Aí eu peguei, ó, o tom mais escuro da paleta pra usar como contorno. Aí eu passei nos mesmos lugares que eu passei o contorno em pastinha, né, em creme. Eu coloquei o contorno em pó. E também aonde eu coloquei esse pó mais claro foi nas áreas que eu usei o corretivo, tá vendo? E aí o pó mais escuro eu tô pondo no nariz também, pra dar aquele efeito de nariz mais fininho, pra dar uma afinadinha no meu nariz. Então, nos mesmos lugares que eu passei contorno em creme, corretivo em creme, né, eu passei o corretivo e o contorno em pó. Em seguida, eu peguei o meu pincel de pó e aí eu espalho tudo junto. Eu não uso pincéis diferentes, eu uso o mesmo pincel para espalhar tudo, tanto o pó quanto o contorno. E ó, não fica marcado, não fica feio. Muito pelo contrário, fica
É um visual bem bonito, eu achei que minha pele ficou bem bonita. Eu nunca tinha usado tanto contorno, né, numa maquiagem, foi a primeira vez. E eu vou falar pra vocês que eu gostei bastante do resultado, tá? Ele não vai ficar assim, se você vendo pelo vídeo, ele ainda tá um pouquinho marcado, mas eu espalhei bastante, eu espalhei bem. Tanto é que nas fotos, eu usei foto com flash e não estourou, não ficou marcado nem nada. Ficou a minha pele, o meu rosto ficou bem uniforme, essa maquiagem ficou bem bonita, eu gostei bastante. Ó, ficou bem espalhadinha. Em seguida eu uso o pó 05 da Vult, é o pó do tom da minha pele. Eu uso esse pó já há muitos anos, não esse mesmo, né? Claro, eu já troquei umas 3 vezes, mas eu uso sempre o mesmo pro meu tom de pele. Ele é perfeito pra cor da minha pele. Eu gosto bastante. Ele não é tão fino, mas ele também não é tão grosso. Então, eu gosto de usar ele bastante para finalizar. Em seguida, eu venho com esse iluminador. Eu não lembro de qual marca que é esse iluminador. Não é da Ruby Rose. Eu não lembro de que marca que é. Eu comecei usando ele, mas eu não gostei muito do resultado. Então, eu peguei um outro, esse sim é da Ruby Rose, ó. Ele é mais forte, só que ele já quebrou. Foi no dia que eu comprei, ele quebrou na sacolinha. E aí, eu fico com um pouco de medo de usar, de ele cair nas filmagens e aí estragar mais o meu pó. Só que ainda assim, eu não tinha gostado do resultado desses dois iluminadores em pó. Então, eu peguei um iluminador, ele é líquido, da Ruby Rose. Já já eu vou mostrar ele aí pra vocês. E aí sim, ele deu aquele glow, ele deu aquele resultado que eu queria na make, aquela iluminação, Nossa, ficou um iluminador muito bonito, ó. Ele tá meio sujinho, mas ele não é velho, porque ele fica junto com as minhas maquiagens, aí suja mesmo a parte branca. Mas olha a diferença, gente, olha isso. Ele é um iluminador líquido da Ruby. Na verdade, ele é como se fosse um batom, né? Ele tem aquele pincelzinho igual de batom líquido, mas ele é um iluminador. Aí sim, eu cheguei no resultado da parte de iluminador que eu queria dessa maquiagem, ó. Aí ele ficou, nossa, ficou maravilhoso, ficou bem bonito mesmo. Aí eu cheguei no resultado que eu não consegui com os dois iluminadores em pó, eu consegui com esse iluminador líquido da Ruby Rose, ó. Ficou bem bonito, ó. Agora sim. Ah, eu passei o batom vermelho. Esse batom, eu vou colocar a marca pra vocês, porque eu não sei, mas eu acho que eu tenho na embalagem ainda. Eu não mostrei, mas é um batom bem vermelho. Eu comprei já tem um tempo, eu tenho alguns batons dessa mesma linha, de outras cores. Aí eu fiz umas pintinhas, né? Bem ridículas, inclusive, de caipira. Depois eu passei o pincel pra tirar aquele aspecto muito preto, né? Pra ficar uma coisa mais naturalzinha, como se fossem sardinhas mesmo. Mas eu achei que ficou muito escuro, ficou muito grande essas sardas. Mas fala pra mim o que vocês acharam. Eu achei que ficou muito grande, muito escuro. Mas esse foi o resultado da nossa make de hoje, né? Pra uma festa julina. Inclusive, eu tenho uma festa julina esse mês, eu vou ver se eu consigo reproduzir essa mesma maquiagem para usar. Mas me dizem o que vocês acharam, vocês gostaram? Deixe o seu like, tá? E também não se esqueçam, gente, de se inscrever no meu canal, tá bom? De falar para as amigas, os amigos, a família toda curtir, se inscrever no meu canal para ajudar na divulgação. Obrigada pela atenção de vocês.